Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD. E juntinhos estamos na jornada de metodologias e práticas da educação infantil. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou a professora Anabela Barbosa. Sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro. Estou trajando um vestido com estampa. Espanta não, hein, gente? Talvez espanta alguma coisa, mas nesse episódio você não vai se espantar. Só um pouquinho. Com estampa de animal, de onça, mas em tons azuis e pretos. E ao fundo está a plotagem dos estúdios com tons brancos, cinza, conectores cinza. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Bom, nesse episódio nós vamos falar sobre os grandes teóricos que fundamentam as metodologias e as práticas na educação infantil. Que tudo! Não é fantástico? É fantástico. Nós vamos falar de Rousseau, vamos falar de Froebel, vamos falar de... não nesse episódio, né? Nesse episódio é um especialíssimo, um fofo, que é o Jean-Jacques Rousseau. Vamos para a nossa tela interativa e conhecer ele? Vamos. Bom, então, nós temos aí a nossa proposta, né? E a nossa proposta a gente trabalha com um objetivo. Então, qual que é a matriz diretiva da nossa jornada de metodologias e práticas da educação infantil? É articular a teoria e a prática no processo de docência na educação infantil, fundado no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos sobre criança, brincar, infância e desenvolvimento infantil, que conduzam a um trabalho pedagógico crítico e criativo nesta primeira etapa educativa. Mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Vamos começar aí com uma frase bem bonita que é dele, grande autor brasileiro, que é o Rubem Alves. Ele vai dizer assim, ó: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Mas já as escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros a coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, ele só pode ser encorajado. Ai, que lindo, né? Rubem Alves, um grande escritor brasileiro, ele tem vários títulos e eu espero que as nossas práticas pedagógicas da educação infantil e enquanto formos docentes, professores, educadores, que nós possamos fazer práticas para uma escola que sejam asas, né? Que a gente possa dar propulsão aos voos dos nossos alunos. Eu espero que esse episódio aqui também dê propulsão aos seus voos meteorológicos, aos seus voos em quem? Em Rousseau. Bom, vamos lá então, vamos conhecer aí a nossa proposta. Então, a gente já viu os objetivos, a gente já tem o material disponível no ambiente virtual e a gente vai então, quem pode nos ajudar? De acordo com a jornada do herói, do Joseph Campbell, quem pode nos ajudar são os teóricos da educação, sim, são eles. E os nossos teóricos, nós vamos começar com quem? Com ele, o Rousseau. Rousseau e as novas ideias para a educação das crianças pequenas. Bom,
Quem foi Rousseau? Rousseau, ele foi um teórico, ele foi influenciado pelo Iluminismo, foi a época em que ele viveu, né? Seu nome completo é Jean-Jacques Rousseau, e ele escreveu várias obras, tanto de filosofia, quanto de política, quanto de direito e de educação também, porque ele foi convidado a ser tutor de algumas crianças na época em que ele viveu. E baseado nisso, inclusive, ele não aceitou esse trabalho de tutoria, ele se recusou a fazer esse trabalho de tutoria e ao invés dele realizar a prática da tutoria, ele decidiu escrever um livro sobre como deveria ser esse processo de educação. E é desse livro que é basicamente onde inspiram as ideias pedagógicas de Rousseau, que é o Emílio ou da Educação. É o título dele mais importante para a educação. Mas ele escreveu, por exemplo, também A Origem da Desigualdade entre os Homens, ou do Contrato Social, que ele vai falar como que a desigualdade se instala entre os homens a partir da compreensão do conceito de propriedade. Mas vamos conhecer então um pouquinho o Rousseau? Bom, ele é esse moço bonitinho aqui, né? E a gente tem na biblioteca virtual, então praticamente todos os links que nós passarmos aqui são dos livros que estão na biblioteca virtual. Não temos nenhum título oficial do Rousseau na nossa biblioteca virtual, mas esse daqui ele fala um pouquinho aí sobre a questão da coleção do Rousseau. Então, vou fechar aqui o nosso texto só para a gente conhecer aí um pouquinho. Então, o que a gente tem sobre o Rousseau? Bom, o Rousseau ele vai tratar especialmente sobre a autonomia ou projeto de emancipação humana. Então, nesse livro do Danilo, né, se eu não me engano, é Danilo, isso mesmo, do Danilo, ele vai falar sobre os pensadores e sobre os pensadores ele vai trazer o Rousseau. E aí ele diz assim, para Rousseau, a autonomia é mais do que uma possibilidade, é obrigação. Ninguém está isento do primeiro dever do homem. Ninguém tem o direito de confiar no juízo de outrem. E aí o que o Danilo comenta? Ao escrever essa frase, Rousseau está atacando a autoridade eclesiástica da época, mas poderia ser qualquer outro poder que tolhesse a pessoa de pensar por si mesma. E é baseado nessa compreensão que o Rousseau vai escrever aí os seus mandamentos, né, a sua discussão. Porque, como eu falei, ele é influenciado pelo Iluminismo e ele vai entender a criança não como um adulto pequeno, mas como um indivíduo capaz de pensar por si mesmo. E essa é a grande transformação do livro do Rousseau, o Emílio ou da Educação. No livro O Emílio ou da Educação, aí se você quiser saber mais, é claro, você vai ter que comprar o livro, que é bem curtinho, mas vale a pena a leitura. Ah, professora, mas é um livro tão antigo. Pois é, mas é lendo as bases teóricas que a gente consegue conceber o futuro, né? A gente não consegue conceber o futuro se a gente não entender o passado para transformar o presente. Bom, aí ficou bonito isso, não é verdade? Bom, no livro O Emílio da Educação, ele então vai tratar de todas as fases do desenvolvimento do indivíduo. Como ele seria se ele estivesse tutoriando essa criança, né? Desde a primeira infância, aí a segunda infância, a meninice, a adolescência, até ele ficar adulto e poder, né, ser um indivíduo social e estar independente para viver em sociedade. Mas tem mais coisa, vamos acompanhar aqui, olha só. Nesse livro aqui, do Emílio ou da Educação, então ele vai, né, nesse livro do Emílio da Educação, ele vai tratar desses elementos. O que ele tem? No livro do Emílio da Educação, ele vai tratar de todas as fases do desenvolvimento e ele vai dar o destaque sobre a criança ser um indivíduo que pensa por si. E, portanto, essa tutoria, esse processo de aprendizagem, ele deve ser organizado de acordo com essa criança, de acordo com esse ser. É lógico que, considerando a influência do Iluminismo, que era
né, as novas ideias, a contradição com a igreja, o questionamento de algumas estruturas políticas, isso está nos meandros do texto do Rousseau, mas, para além disso, ele vai tratar que esse indivíduo, portanto, pensa, portanto, tem vontade e, portanto, deve ser educado como um sujeito e não como um adulto em miniatura e não como um ser sem vontade. Isso vai mudar muito a perspectiva de educação e vai influenciar grandes teóricos da modernidade, como depois o próprio Dewey, a Maria Montessori e outros teóricos que têm por base o pensamento do Rousseau, o pensamento iluminista do Rousseau. Bom, e o que mais? Além disso, no contrato social, ele vai questionar algumas possibilidades de como organiza a origem da desigualdade entre os homens. Embora esse não seja o título mais importante para a educação, nesse título, né, nessa obra, ele também faz ele apresenta inquietações e apresenta subsídios teóricos sobre como se vive em sociedade. Então, essa relação entre um ser social e a educação de uma criança, a educação para a vida adulta, olha só, né? Se você pensou aí, poxa, olha, agora que a gente faz educação preparando para a vida, não, o Rousseau já vai trazer isso lá a partir do contrato social, quando ele discute a origem da desigualdade entre os homens, e depois de modo mais didático, mais pedagógico, em a Emílio ou da Educação. Bom, e aí em 10 minutos é o que é possível a gente falar aí sobre o Rousseau. Eu espero que vocês tenham aí gostado da dinâmica. A gente deixa o convite para vocês fazerem o quê? Para vocês irem lá no livro, na biblioteca virtual e consultar o texto na íntegra do Danilo para conhecer um pouco mais sobre o Rousseau. Esse livro do Danilo, ele vai tratar somente do Rousseau, tá bom? Então, ele tem outros títulos, mas ele vai discutir somente o Rousseau nesse título. Além disso, só para a gente encerrar, qual que é a concepção do Rousseau, então, sobre o indivíduo? O Rousseau vai retratar a sua própria vida, como a obra da construção de um indivíduo. Em seu livro, Suas Confissões e os Devaneios de um Caminho Solitário, ele também acompanha essas experiências e ele vai discutir, então o Danilo vai discutir toda essa estruturação do Rousseau a partir da concepção de que o homem, então, é um ser, né? Ele é um ser por natureza, um ser social e ele é um animal político, né? Mas é para além desse conceito que vem do Diderot, que é a concepção aristotélica. Então, é importante que quando a gente fala assim, quando a gente falar em Rousseau, que essa leitura de Rousseau é uma leitura filosófica. Como leitura filosófica, ela precisa aí de uma leitura mais cautelosa, tem que lembrar o contexto histórico que ele estava envolvido, tem que lembrar quais eram as situações que estavam ocorrendo na época. A gente não pode fazer a leitura do Rousseau pensando que ele está escrevendo no momento histórico que nós estamos na atualidade, tá? Mas fica o convite para fazer a leitura do Danilo, fica o convite também para a gente, se você quiser, comprar a obra do Emílio ou da Educação, que é uma obra fantástica e vale a pena a leitura. Bom, com esse convite, a gente encerra aí o nosso episódio sobre o Rousseau. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.